Fazer o planejamento dos solos, então, vou passar rapidamente aí um pouco a respeito dos solos. Você pode fazer uma agricultura inteligente, silvicultura inteligente, onde você pode fazer a coleta dessa silvicultura de precisão em pontos estratificados, 0 a 20, 20 a 40, de 2 a 3 hectares, para ter um resultado produtivo maior. E você pode também fazer de um processo um pouco mais simples, um GPS, um TrackMaker, por exemplo, que é extremamente barato, para você processar as informações, fazer a coleta georreferenciada, para quê? Para diminuir o erro do acompanhamento nutricional. Então, todo ano, você vai voltar e vai coletar ali naquele ponto. Então, você faz isso uma vez, e todas as vezes você volta e coleta os solos naquele ponto. Assim como as folhas, você vai coletar já em pontos georreferenciados. Isso diminui o risco ambiental de produção. Tá? Então, isso é fundamental, porque diminui o risco ambiental de produção, seja ela florestal, agrícola, pecuária, e qualquer uma delas. Tá? Talhonado passa simplesmente com GPS, fazendo essa coleta de informações. Ela pode ser feita em solos arenosos com sonda. Então, solos arenosos se usa mais a sonda, que é mais prática, ela acaba tendo uma maior facilidade de você fazer a coleta. Com balde sempre de plástico, tem gente que vai e coleta com balde de alumínio, gente. O alumínio desprende com facilidade, então coleta com balde de plástico, vai acabar maquiando a amostra. GPS, coletor, rosca em áreas mais compactadas e trado holandês aí em áreas de solos mistos ou solos argilosos. Com balde sempre identificado, a alça azul, amarela, preta, 0 a 10, 10, 20, 20 a 40, ou 0 a 20, 20, 40, 40, 60, de acordo com as profundidades que você vai fazer a estratificação. Com relação às áreas maiores, trata-se de uma quantidade de tempo, uma eficiência maior na coleta, então nós precisamos fazer a coleta com um quadriciclo que tem aí uma eficiência maior e mais rápida de coleta. Enviou para o laboratório de qualidade é fundamental, gente. Nós trabalhamos sempre com laboratórios que têm uma qualidade muito boa, porque essas recomendações, elas devem ser feitas, nós temos que ter confiança no laboratório que nós realizamos. Se nós não tivermos confiança, nós vamos ter uma recomendação furada, que vai ter um resultado furado, e não vai adiantar nada tudo que nós fizemos até agora. Então, fazer essas recomendações, essas análises em laboratórios confiáveis é fundamental. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um espectrofotômetro de absorção de plasma. Ele lê todos os nutrientes de uma vez só. Então, quer dizer o quê? Eu vou ter maior segurança no que eu estou recomendando. Né? É um dos laboratórios mais caros do país, porém, tem a maior confiabilidade nos dados que estão sendo repassados. Aqui, com relação às recomendações, aqui um exemplo de uma área que tem 10, 2, 0, não tem nenhum % de potássio na CTC, cálcio quase nada, magnésio quase nada. Isso aqui é uma reforma de pinos em Santa Cecília, em Santa Catarina. Olha a quantidade que tem de alumínio tóxico. Aí plantaram um eucalipto lá, falaram que não produziu. Por que não produziu? Olha a quantidade de alumínio, olha a quantidade de cálcio, olha a quantidade de magnésio e de potássio. Aí de 20 a 40 piorou. Não tem nem 10% de soma de bases. A V% não dá 10%. Quando que vai produzir floresta num lugar desse, gente? Então nós precisamos compreender que nós podemos retirar, mas nós precisamos devolver. Seja pino, seja eucalipto, seja qualquer planta, nós precisamos devolver. Isso aqui é um cliente nosso lá em Santa Catarina, nós fazemos um trabalho já há algum tempo, já deve talvez ter ouvido falar do palito de fósforo Gaboard. Eles trabalham com pinos também, com pópulos, paulônia, para produção florestal e eucalipto. Então é fundamental você ter isso. E olha a quantidade de alumínio, quase 70% de alumínio. Aí falam que eucalipto e pinos tolera alumínio? Quase 70% de alumínio, gente. Desculpem. Isso aqui foi 8 toneladas de gesso para neutralizar esse alumínio. Então, gente, pasmem, mas eu vou falar algo fundamental, de uma vez por todas.
Instituto de pesquisa, academia, cada vez mais nós precisamos compreender que essa formulinha, ela deve ser riscada do nosso setor de produção. Nós precisamos compreender que a V%, com base em NC, isso aqui é um copia e cole muito supérfluo, gente. Muito superficial. Isso aqui não dá informações necessárias para nós fazermos uma recomendação consistente. Então, por que eu estou repassando isso? Porque todas as academias de agronomia, engenharia florestal, veterinária e zootecnia ensinam ainda isso. E nós precisamos tirar isso do nosso país, porque isso está barrando o processo de produção florestal, agrícola, pecuária. Então, é algo a ser muito refletido. Então, qual é a solução? Equilibrar o sistema. Colocar o que cada nutriente precisa. É básico, é simples. Não é difícil. Há 50 anos nós só fazemos as mesmas recomendações, o mesmo modelo. Será que não está na hora de mudar? Aí perguntam por que algumas pessoas estão batendo recorde de produtividade agrícola, colhendo 80, 90 sacas de soja, colhendo aí essas áreas de produtividade, as maiores recordes mundiais de agricultura. Hoje você pega o cinturão do milho, lá no Corn Belt, nos Estados Unidos, trabalha com a metodologia de equilíbrio de cargas do solo, por isso que eles têm as maiores produtividades. E nós temos condições de produzir muito mais aqui do que eles. Por que nós não fazemos? Então, reflitam um pouco a respeito disso. É sermos assertivos nos nutrientes que nós trabalhamos. Magnésio, potássio, cálcio, certo? Aqui, por exemplo, 55, 3, 17. Esse aqui é o ideal para essa fazenda. O restante, hidrogênio, nunca alumínio. Pronto. É acertar o alvo. Trabalhando aí nutrição inteligente, então trabalhando pontos inteligentes, é um outro processo mais assertivo para áreas maiores, no caso, para não ficar todo ano tirando no mesmo lugar. Tem muita gente queimando clone, então falando que clones não prestam, falando muito sobre clones que não prestam, e não é o clone, é alumínio tóxico, que aí o clone não produz. Não adianta nada o teu melhor boi, o melhor touro, a melhor vaca. Se eu colocar num rapador, se eu colocar num pasto degradado e não dá água e não dá comida. É a mesma coisa para a floresta. Esse material genético é um material genético excepcional. Nós não temos problema nenhum fitossanitário nele. E muita gente está falando que está dando problema. Aí você chega lá na área, coleta solo e folha, logicamente que vai dar problema, porque não tem equilíbrio. Nós temos uma genética já hoje muito avançada no país, gente. Basta fazer o dever de casa. Correção de solos, então aqui corrigindo os solos. Mas não dá para corrigir em área de reforma. Isso aqui é na Araupel. Trabalho com reforma de pinos, tem toco, um monte de coisa aqui. Ó. Ajeitou lá numas áreas, fez um ajuste lá numa calcareadeira para fazer a aplicação. Nós temos calcareadeiras maiores, que dá para trabalhar em área de reforma, sem problema nenhum. Então, quer dizer, tudo isso é possível, basta você querer. Basta você querer. E tudo vai também da quantidade que você vai jogar. Em áreas de reforma, como não dá para incorporar, nós trabalhamos mais com calcários solúveis, que óxido de cálcio, óxido de magnésio, porque você não precisa incorporar. Ele é mais prático de se trabalhar. Aí, há exemplo de já algumas áreas que se faz há algum tempo já as correções devidas. Algumas antes de fazer a colheita, algumas depois. Quantidade de calcário jogada, 5 toneladas por hectare de calcário. O quanto representa em solo? Nós temos 2 milhões de quilos de terra por hectare. São 2.000 toneladas de solo. Jogar 5 toneladas por hectare é muito? Numa CTC alta? E jogar 10 é muito? Aí o cara vai lá e tira de 300 a 500 toneladas de madeira naquele hectare. E não quer devolver 5. Vocês estão entendendo que não tem lógica o negócio? E faz rebrota. E aí a rebrota não dá dinheiro, não dá produtividade, porque não sabem às vezes nem conduzir direito. Então nós precisamos compreender que 5 toneladas, 10 toneladas por hectare, eu não sei, tudo vai depender da minha CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Às vezes é 1 tonelada, às vezes são 2.
Mas tem gente que fala que não pode jogar mais que 2 toneladas de calcário por hectare. Da onde que tiraram essa balela? Tudo depende da minha capacidade de troca de cátions. O cálcio é da família 2A da tabela periódica, então ele não se aprofunda muito em água e precisa ser incorporado. Então, comparando alguns cenários, agora eu vou entrar em algumas imagens para vocês compreenderem melhor todo esse conceito que foi repassado para vocês. 7 UA por hectare, meia. Só fazendo uma analogia com o que eu estou falando de floresta. 7 UA por hectare, meia. Ó Areião, isso aqui é a rancharia, o S Paulista. Não é muito longe daqui não. Aí. Olha só o pasto. E não é nem talo, é pasto mesmo. Óxido de cálcio para as áreas já implantadas. Então o óxido de cálcio ele é solúvel em água. Nunca o líquido. Estou falando de um pó, que é óxido de cálcio. Aqui para as áreas de reforma, posteriormente plantio mecanizado, plantio semi-mecanizado. Plantio semi-mecanizados aí, em áreas de reforma, nós também trabalhamos com uma tecnologia de bioativação de solos, para acelerar essa decomposição, principalmente dessa matéria seca que fica após a colheita, e também para ativar os micro-organismos do solo. Essa tecnologia chama-se Penergetic. É um bioativador de solos que ativa todos os micro-organismos do solo, buscando aí a eficiência na nutrição. Nós temos hoje no Brasil 32 bactérias, né, responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio. Quer dizer que eu não preciso ficar aplicando nitrogênio. Eu preciso ativar o sistema, jogar vida na terra. Então é uma tecnologia bem interessante, já é dominada na agricultura, tem aí 14, 15 anos já na agricultura nacional e 30 anos aproximadamente aí na agricultura mundial, mais de 30 anos aí na agricultura mundial. Isso chegou agora para a área florestal, num resultado bem positivo de bioativação do sistema, principalmente micorrizas, que são altamente sinérgicas com eucalipto e pinos, diminuindo aí as necessidades de adubação. Um pinos só fazendo uma analogia então rapidamente, agora só imagens, preste bem atenção. Um pinos bem planejado, F2 da Rigesa, com 2 anos de idade, agora Arborgen, né? 2 anos de idade. Olha o equilíbrio, isso aqui é uma área declivosa. Todas elas iguais. Isso aqui é semente, tá, gente? Isso aqui não é clone. A poda, realizada com 2 anos de idade e com 4 anos já com o sistema bem equilibrado. Aqui feito o raleio com 6 anos. Essa área tem média de 51 cúbico hectare ano. Falaram que esse cara era louco quando ele jogou calcário em pinos. Porque o cara falou assim, mas eu vou jogar calcário em pinos? Eu não faço isso nem na agricultura, o vizinho foi lá falar para ele. E hoje, essa é uma das propriedades mais produtivas de pinos do país. Então, pasme. Mas isso aqui não tem 6 anos. Só contar, fiquem à vontade, o pinos não mente. Olha a homogeneidade dos anéis de crescimento. Ó. E aqui pega uma da base, não precisa nem pegar essa aqui. Olha a homogeneidade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anos, isso em pinos. Então, esse negócio que o pinos não dá produtividade, não dá se você não fizer bem feito. Aí, com 5 anos e meio, nós fizemos um outro raleio, mas não compensa. O ideal no pinos é fazer o raleio com 6 mesmo, no mínimo, certo? Algumas regiões a gente faz com 7, mas nunca com 9, 10, 11. Tá? Aqui também a importância do inventário florestal, para você fazer o manejo na hora certa, para você não perder anos de produtividade. Então, o inventário florestal ele é fundamental para você ser preciso na hora de fazer o raleio, na hora de fazer o desbaste, ou até mesmo na hora de você fazer o corte raso. Aqui uma área de pinos com 14 anos, 14 a 16 anos faz corte raso da tora. E aí trabalhar com o uso múltiplo da madeira. Então, áreas semi-onduladas, subsolagem, preparo do solo. Aqui também o monitoramento do preparo do solo. O plantio correto, nunca torta, nunca para cima, nunca para baixo, sempre bem plantada. A muda que se planta é a floresta que se colhe. Se plantou torto, com afogamento de coleto, vai dar o quê? Cancro de Grifonecter, várias outras doenças e problemas e tudo mais. Então tem que fazer o plantio certinho.
Plantio com hidrogel, em alguns casos aí que há necessidade de suprir esse déficit hídrico de algumas regiões do país, com o hidrogel correto. Aqui os comboios de plantio para trafegar com as mudas, também com a bombinha com hidrogel para ergonomia de trabalho dos plantadores, né? Áreas declivosas, plantios aí com corretivo de óxido de cálcio, que eu havia comentado, e plantios manuais. A projeção das estradas, logicamente. Aqui, com relação aos implementos, né, as ferramentas aí utilizadas para fazer o plantio adequado, e um limitador de profundidade nas matracas de plantio que facilita essa limitação para não dar afogamento de coleto. Isso é fundamental. Aqui, aplicação de pré-emergente após o plantio, alguns mais utilizados, principalmente em regiões onde tem aí pastagem e tudo mais, é o isoxaflutole, né, que é um princípio ativo muito eficiente, faz aplicação no solo mesmo, com umidade adequada, para manter no limpo. Algumas criações que nós tivemos aí, principalmente em áreas menores, para programas de fomento para produtor rural, onde você otimiza o aplicador, seja em áreas que você vai aplicar aqui, ou com a costal, ou semi-mecanizado ou com a costal. Simplesmente pegou um bico cada lado para você não ficar ali precisando ir para um lado e para o outro. Então você vai com uma eficiência melhor de aplicação contínua, né, mais constante. Plantios aí para propriedades rurais menores, então um produtor menor consegue também fazer, é só usar a tecnologia, as recomendações que nós havíamos comentado, uma cordinha básica, aí os insumos necessários para fazer um plantio. Então qualquer produtor, usando a tecnologia adequada, consegue fazer um plantio bem feito. A utilização de iscas formicidas, né, após o plantio. Depois eu faço uma diagnose foliar, eu faço o método DRIS para fazer acompanhamento nutricional. E aí, através da folha, eu vejo os nutrientes que são essenciais e eu preciso colocar via aplicação aérea ou via aplicação de um pulverizador, um atomizador. Essa adubação ela precisa ser pesada exatamente no que eu vou aplicar, o quanto eu vou aplicar e como eu vou aplicar. Utilizar a ergonomia de trabalho para fazer uma aplicação adequada, seja ela em covetas laterais, seja ela não realizada, essa área que tem 5 meses, foi coletada a folha e não precisou de nada. Sabe a importância da folha, gente? Se ele fosse fazer uma adubação de cobertura, ele ia gastar por baixo aí de 200 a 500 reais por hectare. Não precisou de nada. Não precisou de nada. Ele coletou a folha, ele gastou 2, 3 reais por hectare, 5 reais por hectare. Estou falando da análise, porque se faz por uma amostragem de um talhão. Ele gastou quanto? 60, 70 reais a análise de um talhão. Gastou 5, 6 reais por hectare para saber que não precisava de nada. Ou, se ele precisava da quantidade certa. Então aqui não precisou de nada, é só um exemplo bem claro. Isso aqui é a fazenda Monte Cristo, Grupo Monte Cristo, na região ali perto de Campo Mourão. Aqui um 1144 com 5 meses de idade. Aqui um 1528 com 1 ano de idade, bem homogêneo, não tem problema nenhum no campo de fitossanidade. Por quê? Porque ele foi equilibrado o sistema. Esse aqui fica em Novo Horizonte, estado de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. 1 ano de idade, aí começou a fazer a condução. Até o próprio GG100, que é um material que, no meu ponto de vista, se souber implantar no lugar adequado, nós temos materiais melhores. Mas se você fizer um equilíbrio, fizer um sistema bom de produção, ele vai dar resultado. Nós precisamos compreender isso, nós temos tecnologia no mercado para isso. Aplicação aérea, e na aplicação aérea dos micronutrientes, nós trabalhamos aí com mais 250 gramas aí de Penergetic P, que é um otimizador fotossintético. Ele otimiza todo esse processo da fisiologia da planta, tendo um resultado melhor da atividade fotossintética na planta de modo geral. Aqui com 1 ano de idade, então nós temos aí, após a aplicação, aqui com 6 meses, foi feita uma coleta de folha. Coletou a folha, viu o que precisava. Aplicou acho que zinco e cobre, se não me engano, nessa propriedade. Zinco e cobre. E mais Penergetic. 4 meses depois, 10 meses, está aí o resultado. Então, um resultado bem positivo.
De 10 meses, 10 meses a um ano, normalmente aí dá para obter tranquilamente de 6, 7 metros acima de produtividade em altura, no caso, até 10 metros, dependendo da região do país em precipitação. Preparo das áreas, antes aí com o preparo dela, subsolagem, aqui já no período do plantio, então totalmente alinhado, 1 ano de idade, e aí os plantios convencionais. Então aí os plantios convencionais, onde você acaba tendo aí grandes problemas de mato competição, de equilíbrio de cargas do solo, atrapalhando todo o processo produtivo. Vai lá, roça, limpa e não sai do chão. Então é muito melhor fazer bem feito o planejamento antes para ter um resultado produtivo depois. Exemplos disso, isso aqui é areia pura, de 9 a 12% de argila. Isso aqui é Rondonópolis. Areia pura. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Olha a homogeneidade da floresta, no meio do cerrado. Então, olha a homogeneidade que nós temos da floresta no meio do cerrado. Altamente produtiva, homogênea, equilibrada. Até a nativa aqui está perdendo no verde para o eucalipto. Não estou querendo defender nenhum nem outro, estou comentando para vocês o quê? Equilíbrio de cargas do solo. Jogou o que precisava jogar, equilibrou o sistema e, logicamente, que vai ter um resultado positivo. Sempre, logicamente, que respeitando o meio ambiente de acordo com a legislação vigente. Essa área tem 56 cúbicos hectare ano no areião. Areia pura. Nós temos vários exemplos aqui no Mato Grosso do Sul, acima de 60 no areião. Então, quer dizer, se fizer o equilíbrio de sistema, fazer uma silvicultura adequada, você vai ter resultado. Tem muita gente reclamando, logicamente, do mercado. E qual a solução que nós podemos dar para isso? Primeiro passo, união. União, nós precisamos unir mais o setor, o sistema, de um modo geral, de produção. E o segundo passo, se você não fizer uma silvicultura bem feita, gente, esquece. Não vai ter resultado. Uma silvicultura bem feita sempre paga a conta. Porque por mais que o preço não ajude, você tem produtividade. E a produtividade paga a conta. Silvicultura, manejo, poda para uso múltiplo. E eu acho que esse é um dos principais focos de você ter segurança no campo. Quando eu falo de união, você precisa de união para quê? Para ter escala. E isso é fundamental para uso múltiplo. Porque às vezes você não consegue ter a mesma escala da biomassa. Você não consegue ter a mesma escala da biomassa, mas unindo, você consegue fazer algo mais produtivo e também com o mercado consolidado. Para que a poda? De 10 meses a 1 ano e meio, você faz a poda para ter uma madeira limpa e de qualidade, além disso aumentar a produtividade. Ah, mas aumenta a produtividade? Muita gente engana, falando que a poda não aumenta a produtividade. Se você faz a poda no período adequado, que é maio, junho, julho, agosto, ou no período seco nas regiões de maior precipitação, que tem 6 meses de chuva, 6 meses de seca, ela cicatriza bem rápido, porque ela não tem aí atividade tão grande fotossintética, os dias são mais curtos, ela cicatriza bem rápido, e além disso, todas essas folhas, esses galhos, qual é o nutriente mais solúvel que já vai direto para a terra, como se fosse quase uma adubação? Solúvel. Potássio. Você está fazendo uma adubação potássica, na hora que você faz a poda. Aí muita gente falou assim, mas dá aumento de produtividade? Eu sempre vi florestas melhores quando elas são conduzidas e manejadas, né, dá um resultado produtivo. Além da condução de seiva ser mais otimizada, né, ela vai cicatrizar, ela vai desenvolver, os vasos condutores de seiva bruta e elaborada, eles vão acabar translocando com maior facilidade. Fizemos um teste, então, nessa unidade. Aqui são materiais 15 meses de idade, 2 anos, todos eles podados. Aqui em Campo Largo, 77 cúbicos hectare ano. Ativação do sistema, ativação da vida no solo. E aí, quando você fez a poda, você está tirando o quê? Com 1 ano, normalmente 10 meses a 1 ano e meio, nunca menos que 10 meses, você faz a poda. E sempre a primeira poda, da poda precoce, tirando de 30% a 40%. O negócio tinha 50%. A primeira poda, que é a poda precoce, 30% a 40%. A segunda poda, você pode até tirar 50%. Isso a gente já fez no campo
diversos experimentos e experiências para comprovar isso que nós vamos passar aqui para vocês. Na segunda poda, você pode tirar até 6 a 7 metros de altura, que é o que você vai ter, 2 toras. O restante é questão de custo, gente. Hoje em dia, até para fazer isso é difícil. Então, a segunda poda você já faz direcionado, só faz nas melhores árvores, certo? E aí eu vou ter o quê? Raleio com 4 a 5 anos, 6 anos, enfim, de acordo com a tua realidade, certo? Vendo para a biomassa. E eu só vou fazer a segunda poda, no segundo ano já, das melhores árvores. Então, já vou fazer um raleio seletivo. No 8º a 10º ano, segundo raleio, de 12 a 15 se faz corte raso de tora. Basicamente é isso. Com 5 anos aqui, nós marcamos as melhores árvores, Aqui, olha só a quantidade de matéria que nós temos aqui. Então, com 5 anos você faz esse raleio, 5, 6, dependendo do inventário, é para isso que serve o inventário. A partir daí, você pode aplicar um bioativador do sistema, porque imagina quanta matéria que nós temos aqui para decompor. Semeio, pasto e largo gado. Então, eu estou fazendo um silvopastoril numa floresta já maciça, onde você acaba tendo o quê? O melhor amigo da floresta, que limpa, defeca e urina, limpando a tua floresta. Então, a pecuária é uma sinergia perfeita. Além disso, está pastando na sombra. Tá? Lembra daquela muda mal plantada, torta, errada, mal podada? Ela foi para a serraria. E aí o que aconteceu? Não deu quase para serrar. Agora, lembra daquela muda bem plantada, retinha, bonita, bem conduzida, podada? Ela foi para a serraria. Qual é o aproveitamento de uma árvore bem produzida? Dizem que na serraria se aproveita de 30% a 50%. Uma árvore bem conduzida se pode aproveitar tranquilamente de 60% a 70% da tora. Então aí são pranchas, isso aqui é tudo eucalipto, tá? São pranchas de florestas bem conduzidas. Podado, não podado, esse é o efeito. Não podado, e aí nós fizemos um teste nessa área que eu havia comentado de alta produtividade, junto, em parceria com a Embrapa Floresta, o acompanhamento, são 10 parcelas, podado e não podado. Então nós fizemos o podado e o não podado. E aqui está o podado e aqui está o não podado. Fizemos um inventário anual contínuo. São 10 parcelas, 5 podados, 5 não podadas, aleatórias no modelo científico, técnico, tudo isso aqui, toda essa projeção de pesquisa foi feita pela Embrapa Florestas. Nós fizemos toda a recomendação de correção de solos e silvicultura. E a indústria Follen, que fica no sudoeste do Paraná. Então aqui nós fizemos o quê? O fator de forma, que está fazendo a medição do fator de forma da floresta. Aqui uma árvore, quando acabou de fazer o inventário, nós picamos elas e pesamos. Deu 310 quilos com 4,4 anos. 310 quilos com 4,4 anos. Aqui está o inventário dela, 2013, 14 e 15. E com 4,4 anos, nem 5, deu 81,53 de média. Teve talhão com 65, teve talhão com 64, mas teve talhão com 97. Isso aqui é dado público, então isso é um dado, essa unidade de pesquisa fica na linha Mata Fome, no município de Enéas Marques, no sudoeste do Paraná. 81,53 cúbico hectareano, média. E a área podada deu 7% a mais de produtividade. Isso é dado oficial. Então, muita gente fala que não adianta podar, está aqui o resultado. E o solo corrigido, mais raiz, mais produção. Essa é a área, foi feita essa parceria da indústria com a Embrapa, e nós acompanhamos esse projeto desde 2008, é um projeto de programa de cooperação técnica num fomento florestal da indústria. Rapidamente, então, pincelando o sistema de integração, agro-silvicultura, silvopastoril, pasto com floresta, silvio-agrícola, agricultura com floresta e agro-silvopastoril, lavoura, pecuária e floresta. Ou simultâneo ou sequencial. Aqui, tudo isso é uma engenharia. A agro-silvicultura é secular. E aqui no Brasil ela é
desde a década de 80. Então, a agro-silvicultura, nós temos já uma experiência vasta em todo o território nacional, com domínio muito técnico. Muita gente acha que a agro-silvicultura, a agro-silvopastoril é novo. Isso já é trabalhado já há décadas, gente. Já é trabalhado há décadas. E aí, toda essa engenharia acaba tendo uma sinergia no sistema radicular, dos sistemas de integração, tanto da floresta quanto da agricultura. E precisa estar no espaçamento adequado. Precisa estar aí na projeção de espécies adequadas para ter o melhor resultado. Aqui um exemplo em Guarapuava, tem espaçamento renque triplo, 4x3 em quincôncio para não ovalar a madeira, em quincôncio, 4 aqui e 3 aqui. Aqui os pontos de coleta de solo, os vermelhinhos, os renques de plantio, aqui a área como um todo, implantada com soja, e aqui os animais posteriormente. Essa área está com 3 anos, hoje, que vem em Guarapuava. Comparado ao sistema convencional, o que nós temos? Um sistema convencional de produção num solo compactado, num solo cansado, para um solo vivo, um solo ativo, um solo que dá resultado. E aí sim, projeção de renques. Qual é o espaçamento adequado? Não sei. Cada caso é um caso, espécie adequada para cada situação. Pode ser renque simples com 2 espécies, depende do que você está tendo como objetivo, renque duplo com renque incôncio e renque duplo com 2 espécies, sempre renque incôncio. Projeção de copa redonda sempre vai deixar mais espaçado, um exemplo da Nogueira Pecan, que se deixa 10x10, 12x12, do mogno que se deixa 5x5 acima, enfim, cada caso é um caso. Espécies cônicas ou espécies retas. Por que eu falo muito mais do eucalipto? Porque ele é uma espécie de fuste reto e que tem uma sinergia muito grande na agro-silvicultura. Pinos, eucalipto, Nogueira Pecan, quebra-vento, enfim, apicultura na APP, tudo na propriedade você pode explorar com a diversificação. A diversificação rural com florestas, de um modo geral, ela permite com que você tenha mais segurança. E a propriedade rural ela deve começar a pensar mais no pequeno, no curto, médio e longo prazo. E isso vai dar segurança às futuras gerações. Porque no curto prazo você tira grãos, pecuária, no médio prazo você raleia a floresta, e no longo prazo você tem florestas de alto valor agregado, certo? Mas da forma adequada. Aqui manejo rotacionado na linha do sol, quebra-vento em agricultura e maciços nas áreas menos produtivas, aproveitando 100% da propriedade rural. O vizinho continua com uma área degradada. Pinos, solos, neossolos litólicos, solos que têm laje, que têm pedregosidade elevada. Não adianta querer colocar eucalipto. O eucalipto não desenvolve. Então nós colocamos pinos, porque tem um sistema radicular superficial e ele acaba se adaptando melhor nessas áreas. Ah, mas o pinos não vem nada embaixo. Quem falou? As acículas do pinos têm um alto teor de lignina. A fração de micro-organismos do solo que decompõem a lignina está em menor quantidade. Se vocês passar mais ele e podar na hora certa, tranquilamente, está aí. Pinos, eucalipto, cada caso é um caso. E é técnico o negócio, é solo, principalmente. Aqui, eucalipto com ovinos, aqui com milho, eucalipto, cevada com eucalipto, melancia com eucalipto, repolho com eucalipto, aqui paulônia com trigo, colhendo trigo, pinos com feno, 3 linhas de pinos feno, 3 linhas de eucalipto, 30% de aumento na produção de leite. Aqui uma área bem bacana que foi feita no fomento florestal, que tem 32 animais em 2,2 hectares. Só que é gado de leite, e ele tem um complemento com silagem. Mas 34 animais em 2,2 hectares. Isso aqui é um produtor rural, de agricultura familiar, fez aqui todo o sistema, corrigiu os solos, nesse sistema que nós havíamos comentado, com 2 meses e meio, isolado com cerca elétrica, 5 meses, lá estão as vaquinhas, com 7 meses, o José dos Santos, o pai dele, então a agricultura familiar, ele, o pai e a mãe, com 9 meses, lá no sudoeste do Paraná, nesse programa de fomento, é bom que dá para tirar isso aqui é uma foto aérea. Você sobe no morro, tira de cima para baixo, está resolvido. 9 meses feita a poda, com 11 meses
Deu 10 graus no lombo dos animais no laser, de diferença dos animais que estavam na sombra para os animais que estavam no sol. 10 graus a menos no lombo dos animais. Então, se imagina, o sistema é favorável para produzir a pecuária. Com 22 meses, com 24 meses, fez já a segunda poda. Nogueira Pecan com milho, alguns outros sistemas de produção, com lavanda, com hortaliças, com batata, com alfafa, enfim. Teca da Índia com pasto, teca da Índia com amendoim, seringueira com café, com fitoterápicas, tudo precisa ser feito dentro de um planejamento adequado. Lavoura, pecuária e floresta, aqui na Batavo, lá em Carambeí. Milho com eucalipto, foi feita a poda do eucalipto, depois da poda em curva de nível, semeou o pasto, largou o gado. Sistema simples, duplo ou triplo, tudo vai depender do teu manejo, da quantidade de árvores que você quiser, da produção da região. Se tem uma necessidade, uma demanda maior por essa matéria-prima, tudo isso precisa ser planejado antes, certo? Se for em que duplo ou triplo, sempre em quinquêncio. E nós nunca deixamos espaçamentos menores do que 4 metros entre plantas no silvopastoril e no agro-silvopastoril. Isso em nenhum caso. Isso não foi isso talvez vocês não vão encontrar em nenhuma literatura. Por quê? Isso foi experiência de vida ao longo desse processo. Por quê? Você acaba ovalando menos a madeira, e teve caso que, de relato do produtor mesmo, da diferença das medições que ele fez no campo. Então, muito bacana. Eu já plantei 3, mas se eu plantasse de novo, eu ia plantar 4. Tem uma eficiência fotossintética maior no pasto, um resultado melhor, e o volume por indivíduo também melhora. Volume por indivíduo, por árvore, acaba melhorando também. Aqui é um sistema bem bacana também em Juiz de Fora. Vocês estão vendo erosão aqui, falando em erosão antes? Lembra daquele rio cheio de terra? De erosão. Se você fizer o planejamento, não tem erosão. Conservação dos solos. Estão vendo os animais aqui? Onde estão os animais? Na sombra. Contra o declive. 7 meses. Aqui é um caso bem interessante. Isso aqui é Nantes, perto de Presidente Prudente. O produtor tinha lá esses ipês que não florescia fazia uns 4, 5 anos. O primeiro passo era a formiga, né? Então ele controlou a formiga. Tinha 330 formigueiros grandes na fazenda. Controlou a formiga. Corrigiu o solo. Até o IP voltou a florir. Então, isso é ambiência de produção, gente. Nós precisamos cada vez mais ter consciência de onde nós estamos produzindo. E olha o vizinho. É o mesmo dia. São os mesmos IPs. Não estão produzindo. Aqui é a divisa. E esse aqui é o gerente da fazenda, o capataz lá da fazenda. A felicidade dele, do sistema em si, gente, isso é um bem-estar não só econômico, é social, é ambiental, é um ganho para toda a nossa sociedade. As curvas de nível projetadas, aqui a poda realizada com ano, olha a diferença para o vizinho. Eu desconheço, e não há nada que desabone esse sistema. Então nós precisamos entender que esse sistema é o futuro do país, do jeito certo. Do jeito certo. Para mim não tem porquê pecuária não ter floresta. Não tem porquê, não tem lógica, num país como o nosso. Aqui está o vizinho. Aqui tem em torno de 4, 5 hectares. Lógico, tem pasto, tem vida, tem sombra. E os animais, isso aqui é o período seco, isso aqui é Londrina. Isso aqui é período seco. Olha como é que está o pasto, gente. Período seco, tem pasto. Vegetando. Hortaliças, agricultura, silvopastoril. Depende da tua finalidade. Aqui é Loanda, solo muito parecido com o daqui. Plantio 16, 14x4 também. 1 ano de idade. Com 2 anos fez a poda. Esse tem 7 UA hectare. 7. Tem 10 no verão e 4 no inverno. A média, 7 UA hectare. Isso aqui é Fazenda Matão. O proprietário, ele é zootecnista, então ajuda bastante, porque ele tem uma consciência de produção da pecuária muito boa, ele é muito eficiente na pecuária,
Então, e nós temos que dar todo o mérito aí da pecuária, aprendemos muito com ele, inclusive. E a silvicultura no sistema silvopastoril, fantástico, um resultado muito positivo de ambos, né? Foi feita a segunda poda, aqui está com 2 anos e meio, nessa imagem aqui, e essa floresta hoje ela já está com, vai fazer 3 anos agora em maio desse ano. 12 anos você tira a tora, e aí você tem o quê? Tanto na silvicultura, quanto na agrosilvicultura, você vai ter uma floresta de uso múltiplo, onde você tem o quê? O mignon, a picanha, a fraldinha, a alcatra e a maminha, e lá em cima eu tenho o pescoço. Que o solto já mostrou para vocês que não é bem pescoço, que dá para fazer um monte de coisa com isso. Então isso eu acho fantástico, gente. Nós temos tudo numa mesma árvore. Tudo. E aí, e o mercado? O que eu vou fazer com isso? Fechando então. Nós temos madeira de 40 a 28 para um mercado, serraria 1. Nós temos para serraria 2, laminação e processo, até 18. E a partir daí nós temos para processo e energia. Então nós aproveitamos tudo de uma árvore. O que dá para fazer de uma árvore? Aqui é um exemplo de uma indústria, cavaco. Para a produção de energia, para caldeira. Estima-se hoje que para a produção de 1 quilo de frango, 1 quilo de frango, isso é dado da Avipar, precisa de 1,2 quilo de madeira. Desde a cama de frango do aviário, a estrutura do aviário, o aquecimento dos pintainhos, até o processamento do frango lá na indústria. A BRF tem áreas florestais, vocês sabem disso. Para quê? Nós precisamos de 1,2 quilo de madeira para produzir 1 quilo de frango. Tem gente que acha que a madeira não é tão importante assim. Processamento das caldeiras para produção de farinha e óleo. Essa indústria. Aqui, carvão vegetal. Vocês sabiam que o carro de vocês tem de 3 a 5 árvores? Como assim? Carvão vegetal é feito do quê? De eucalipto, também, lá em Minas Gerais, produção do ferro gusa, do aço florestal, para fazer o carro, para fazer as vergalhões, para fazer... Nós temos até espécies com esses nomes, né? GG100, da Gerdau, o preguinho. O resíduo da madeira para fazer briquete, pellets, a maravalha para avicultura, o cavaco de um modo geral, a serraria para os pequenos produtores rurais, a serraria normal, e aqui no Mato Grosso eu acho muito interessante a aptidão florestal. Isso aqui é uma floresta em Dourados, de citriodora, com 6 anos de idade. 6 anos. A aptidão florestal do Mato Grosso do Sul eu acho fantástica. Fantástica. Tem 6 anos de idade com uma aptidão muito boa. Tratamento de madeira, cada vez mais utilizado na construção civil, cada vez mais utilizado aí também nas propriedades rurais. Então, tratamento de madeira de modo geral, para mourão de cerca. Aqui são os tratamentos para as unidades agrícolas que cada vez mais estão precisando. Isso aqui é uma carguinha que vai para Coamo, para fazer as unidades agrícolas, para sai lá da fazenda direto para a unidade agrícola, que é uma fazenda que nós atendemos ali. Isso aqui é uma churrascaria, toda de eucalipto. Isso aqui é um spa, todo de eucalipto, lá na Argentina. Isso aqui é um hotel fazenda na Argentina, todo ele de eucalipto, e acho que abril, maio, teremos um evento em Campo Grande, com o Martim Acosta. Se o Martim estiver assistindo, um grande abraço aí. Martim é um dos maiores especialistas em utilizações de madeira de eucalipto no mundo. É bem bacana mesmo, eucalipto roliço, e nossa intenção é fazer em Campo Grande uma casa toda de madeira construída aí de 7 dias, né? 7 dias? Em 7 dias faz a casa. Aqui é na casa do Martim, eu achei que essa foto ele mostrava nas palestras dele, não existia. Aí eu fui para lá dar palestra nas Jornadas Florestais de Entre Rios e fiquei na casa dele. E realmente existe, isso aqui é com Urogrande, gente, é coisa mais linda, é espetacular o local lá. Algumas casas, toda ela de madeira produzida, toras de eucalipto de 12 anos, 8 anos, 6 anos, o assoalho. Aqui é melhor falar o que não é eucalipto: o tecido do sofá, o tapete e o vidro. E a pedra. O resto é tudo eucalipto. Isso aqui é no Chile. Aproveitamento de indústria de pinos, gente. Olha isso aqui, ó. Para fazer ponto de ônibus. Por que não fazem ponto de ônibus aqui no Brasil com madeira, gente? Torrete de pinos. Eucalipto tratado. Para que ponto de ônibus? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos, 29 anos, 30 anos, 31 anos, 32 anos, 33 anos, 34 anos, 35 anos, 36 anos, 37 anos, 38 anos, 39 anos, 40 anos, 41 anos, 42 anos, 43 anos, 44 anos, 45 anos, 46 anos, 47 anos, 48 anos, 49 anos, 50 anos, 51 anos, 52 anos, 53 anos, 54 anos, 55 anos, 56 anos, 57 anos, 58 anos, 59 anos, 60 anos, 61 anos, 62 anos, 63
que é mais sustentável do que isso. E com certeza, bem feito, dura mais do que essas porcarias que estão fazendo por aí. Casinha do cachorro. Aqui as casas, estabelecimentos comerciais. Aqui uma casa com 8, 6 anos, ou não, aqui 8 anos, 8, 12. Aqui 6 e aqui madeira serrada. Toda ela tratada daqui, e essa daqui não é tratada, ela é termotratada. Já ouviram falar disso? Termotratamento. Só um choque térmico, um processo de produção em autoclave, bem interessante. Para a área onde não pega a umidade do ar. Então, para as áreas internas, dá para fazer um termotratamento. Material apícola todo de eucalipto, mesa de eucalipto, lixeira, posto madeira, todo ele de estrutura de eucalipto, só dá saudade do preço, né? Isso aqui é entre Camorão e Cascavel. Diesel, até a bolacha, né? Álcool, gasolina. Essa aqui é em Bruxelas, na Bélgica, está escrito Made in Brasil numa chapinha. Toda essa madeira foi daqui para lá, né, para usarem. Um sonho, né? Igreja de Guadalupe, no México, os confessionários. Aqui toda a estrutura de madeira, mangueiras e galpões das propriedades rurais, pontes. Mas ponte de eucalipto dura. Aqui é prancha de eucalipto de 12 a 15 anos. Está lá. Você tem que pegar o cerne, logicamente você tem que saber o que você está utilizando na estrutura. Pegar madeira estrutural, boa, de qualidade. Isso aqui é em Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Nós tivemos aí um tour pelo Mato Grosso, né, Celso? Faz uns 4, 5 anos. E visitou lá, toda ela de eucalipto urograndes. Magnífica essa construção. Bem bacana mesmo. Aqui também... construções de casa na árvore, pasta celulósica, papel utilizado no nosso dia a dia. Tem gente que vai para a farmácia e nem entende que esse envelope ou essa caixinha é feita 100% de florestas plantadas. Já perceberam que o cara fala assim, mas o eucalipto acaba com tudo, mas ele vai na panificadora comprar pão com pacotinho de eucalipto. Tudo isso aqui está no nosso dia a dia, a gente não se dá por conta que vem de florestas plantadas. Livros, revistas, jornais, e esse aqui todos os dias você precisa, né? Esse aqui do meio. Esse aqui também. Então nós precisamos de madeira todos os dias. Cafezinho. Daqui a pouco vamos tomar um cafezinho. Tudo aqui. Nós temos, gente, então para fechar, simplesmente... tudo isso aqui para explorar. Tudo isso para explorar. Hoje nós estamos visualizando só acima do solo. Lembra lá do início? Nós estamos visualizando só acima da terra. É isso aqui que nós temos para explorar do setor de produção no país. Seja ele florestal, agrícola, pecuário. Só que ninguém está coletando o solo estratificado para saber o que tem. E aí sabe o que acontece quando não é coletado o solo estratificado? Toda essa mina de ouro pode virar um iceberg. Toda essa mina de ouro pode virar um iceberg. Pode virar um problema. O que eu gostaria muito nessa mensagem para vocês é que vocês refletissem sobre o nosso setor de produção. Será que nós estamos fazendo o dever de casa? Será que a engenharia não foi deixada de lado? Tecnologia nós temos aos montes aí fora. Mas engenharia mesmo, somar todas essas tecnologias, processar e colocar no campo da melhor forma possível. Não está na hora da silvicultura ajudar a genética? Coitado dos melhoristas. Tudo é culpa do clone. Tudo é culpa do clone. Tudo é culpa do clone. Esse clone não dá. E os coitados ficam lá batendo cabeça. Será que não está na hora da silvicultura ajudar a genética, gente? Estarei à disposição de vocês. Eu vou ficar aqui depois do evento, quem quiser bater um papo, as perguntas também, os questionamentos. E a última para vocês refletirem.
Nos Estados Unidos, quando você vai com o seu carro na oficina, nós temos um lema bem diferente do que acontece no Brasil. No Brasil, nós estamos vivendo a síndrome do possível. Do possível. Então, você vai com o mesmo carro aqui na oficina no Brasil, está com problema. Hoje é sexta-feira, quinta-feira. Eu preciso para amanhã, sexta-feira, porque eu vou viajar. Na segunda cedo. Aí ele vai responder assim, eu vou fazer o possível, mas acho que não vai dar. Não que eu me espelhe nos Estados Unidos, mas tem algumas coisas que nós podemos copiar, porque é um modelo que deu certo, em muitos aspectos. Então reflitam a respeito disso, porque o cara que vai na oficina aqui no Brasil, ele tem essa resposta, eu vou fazer o possível, mas acho que não vai dar, acho que você vai ter que vir buscar na segunda-feira, até meio-dia eu acabo. Aí atrasou tua viagem, acabou com toda a tua programação e tudo mais. Nos Estados Unidos, você vai falar assim, eu precisava desse carro para amanhã. E qual a resposta que você tem? I will do my best. Eu vou fazer o meu melhor. E amanhã estará pronto. Então chega da síndrome do possível. Que cada um faça o seu melhor. E com certeza nós teremos um Brasil exemplar. Nós teremos algo para nos espelharmos. Nós teremos algo simplesmente para mudar o rumo das coisas que estão acontecendo. Tá ok, gente? Contem demais comigo. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de todos. Obrigado, Pedro França. Segura um pouco aqui. É o seguinte. Muito obrigado, foi ótima a sua palestra. E eu vou perguntar para o Boy agora, ao vivo, Boy, qual é o último número de pessoas assistindo a nossa transmissão online pelo Brasil todo? Tá aqui, eu vou falar um monte de gente aqui. 8.113. 8.113 pessoas estão online agora assistindo a palestra do Pedro França no Brasil inteiro. Parabéns, Pedro França. Eu vou segurar aqui. Parabéns ao Paulo Cardoso que faz e oportuniza essas situações, gente. 8.113 pessoas que podem assistir pelo Brasil todo. E que não cabia nessa sala, que não vai caber de jeito nenhum. E aqui tem um monte de pergunta para você que eu vou te mandar porque tem muita gente. Tá falando assim, o Robinho estava assim, ô Pedrão, manda o Robinho, meu sócio painel, ex-sócio painel florestal, mandou um abraço pro Boy, manda um oi para nós aí, Robinho. Tá falando aqui, ó, Ronaldo Trescente de Brasília, o Wilson Zé Agel Bioambiental, quem mais está falando aqui? Você ajuda ele a colocar a palestra enquanto isso? Está falando aqui, fazendo várias perguntas para você. Nelson Barbosa Leite, tem um monte de perguntas para você aqui, Pedro França, filho, o Wagner, Campo Grande, quem mais está aqui? Rapaz, é muita gente. O André Junqueira está na Fazenda, está assistindo na Fazenda. Obrigado, André. Olha, é muita gente. Tem aqui, ó, e fora tem muita gente que está acabando a bateria e tanta gente que eu estou conversando.